Olá pessoal, tudo bem? Por cá, professor Felipe Brito, para mais uma videoaula da disciplina de Geografia, tá bom? Quero aqui abraçar todos os alunos do 8º ano da Escola CS, dizer que estamos vivendo aí dias difíceis, que não podemos estar presencialmente nas nossas aulas, mas através dos conteúdos aqui, das aulas remotas, a gente vai procurar dar continuidade aos conteúdos programáticos para a disciplina de Geografia, tá bom? Então, um forte abraço a todos e vamos lá para mais uma aula, hein? Então, pessoal, dando continuidade à nossa videoaula, como já adiantei aí, nós vamos falar sobre a América, né? A gente vinha estudando o continente americano e hoje nós vamos abordar os aspectos naturais da América, tá bom? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão do relevo, tá bom? Vamos conhecer aí as principais unidades de relevo do continente americano, tá bom? Vamos comentar sobre cada uma dessas formas de relevo e também logo em seguida, depois na próxima videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da hidrografia, tá bom? Nessa primeira aula nós vamos nos prender basicamente ao estudo do relevo americano, tá bom? A gente sabe, né, pessoal, que o relevo ele é uma das características relevantes nas formações, né, de paisagens naturais. A gente sabe aí que, tomando como por exemplo o Brasil, a gente tem diversas aí formas de relevo, como planícies, planaltos e depressões, e que essas unidades de relevo elas proporcionam aí uma diversidade muito grande no tocante às paisagens, tá bom? Então, quando se fala no relevo americano, pessoal, é importante a gente destacar aí as unidades de relevo, né? As unidades de relevo presentes no continente americano, tá bom? Nós temos aí essa imagem que traz um pouquinho aí sobre essas unidades de relevo, onde nós podemos ver em destaque aí o Planalto Brasileiro, a planície amazônica, a planície costeira, mas na parte aí da América anglo-saxônica nós temos uma parte de planície central, nós temos também montanhas, né? Aqui na América do Sul também nós temos aí a Cordilheira dos Andes, tá bom? E a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas formações, tá bom? O primeiro delas aí, pessoal, que a gente pode falar é a questão, né, dos planaltos e formações rochosas antigas. Bom, os planaltos, né, eles são importantes formas de relevo, bem características aí do continente americano. A gente no Brasil, pessoal, por exemplo, né, essa questão aí dos planaltos, eles ocupam praticamente boa parte do território brasileiro, né? E esses planaltos e montanhas antigas, né, eles são áreas expostas aí à ação de diversos agentes erosivos, né? Por isso eles apresentam altitudes modestas. Como é o caso aqui do Brasil, tomando como referência, os planaltos brasileiros, eles aí não ultrapassam o ponto mais alto do Brasil, é o Pico da Neblina, na região norte do nosso país, que chega a quase 3.000 metros, né, de altitude, tá bom? E essas formações, né, o continente americano, devido aí à sua grande extensão no sentido norte e sul, ele possui aí uma variedade, né, de planaltos e também nós temos a presença de montanhas, tá bom? E outro ponto importante, né, pessoal, que a gente deve falar quando se fala. Nós temos aqui uma representação, né, pessoal, do Planalto brasileiro, tá bom? Esse Planalto, como eu já adiantei para vocês, ele ocupa boa parte do território brasileiro. Como eu já pontuei também, eles apresentam aí altitudes modestas, né? No Brasil, o ponto mais alto, o planalto mais alto é o Pico da Neblina, com cerca de 3.000 metros de altitude, tá bom? Quando se fala também, pessoal, em formas de relevo presentes no continente americano, em especial no Brasil, nós devemos lembrar também das depressões, né? As depressões, essa parte mais rebaixada, né, formada aí por falhas tectônicas, tá bom? Elas também estão presentes
na configuração das unidades de relevo do continente americano, tá bom? Dando continuidade, pessoal, as que tem também bastante destaque como unidades de relevo do continente americano, nós podemos falar aí nas planícies centrais, né? E também das litorâneas, que a gente vai ver cada uma delas. Essas planícies, elas se dividem aí em planícies centrais, planícies litorâneas, planícies fluviais, e elas também são unidades importantes dentro do relevo do continente americano, tá bom? Entre, né, esses planaltos aí, tudo o continente americano, entre os planaltos, entre as montanhas, o continente americano ele apresenta grandes planícies centrais, né? Como é o caso que a gente vai ver aqui, pessoal, no Brasil nós temos aí ao longo do litoral as chamadas planícies litorâneas. Essa imagem aqui vai trazer para nós, né, a representação da planície litorânea aqui do nosso estado vizinho, o Piauí, tá bom? Nós temos também, pessoal, tomando como exemplo o Brasil, nós temos também as planícies fluviais, né? Essas planícies fluviais aí, como a gente viu lá naquele mapa que ele destacava para a gente, a imensa, né, gigantesca planície amazônica, né? Uma importante aí planície fluvial do Brasil também e do mundo, né? Porque é uma importância muito grande que a Amazônia tem para o mundo, tá bom? Nós temos também, pessoal, destacar que essas planícies, elas sofrem aí, né, no período de chuvas intensas. Então, pessoal, é importante destacar com relação a essas planícies, né, que elas, quando são denominadas planícies fluviais, elas estão aí sujeitas a constantes inundações, como é o caso da planície do Pantanal, né, aqui no Brasil, tá bom? Então, pessoal, essa daqui foi nossa pequena videoaula a respeito desta temática, que vai falar um pouquinho sobre as características naturais, né, do relevo do continente americano. A gente fez aí um apanhado geral sobre as unidades de relevo. Vimos aí que nós temos planícies, né? Nós temos depressões, nós temos os planaltos, nós temos montanhas como unidades de relevo, características naturais do continente americano, e que as mesmas resultam aí para o continente americano, elas dão como resultado uma grande diversidade paisagística, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula, tá bom?